noite, exatamente, eu estava ali chorando aos pés do Senhor e eu entreguei ele nas mãos do Senhor. E o Senhor começou a tratar a vida do meu filho, sabe? O Senhor começou a tratar. Porque muitas vezes a semente que você tem que germinar não é você bater de frente. A semente que você tem que germinar não é muitas vezes você falar, é você calar. A semente que você tem que germinar é você buscar o seu Pai. Ele diz assim, busque a mim. Quem vai resolver os seus problemas é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas e por que o Senhor está falando ali, Isaías, busque a mim, enquanto se pode achar e o povo está buscando coisas? Você tem que buscar a presença do Senhor. Verdade. Eu sou prova viva do Senhor. Eu já tive a morte 3 vezes na minha vida. Eu já tive a morte quando, no meu primeiro casamento, eu estava grávida de 7 meses e o meu marido me empurrou de costas e eu caí num travesseiro de barriga. A criança morreu na minha barriga. E aquela criança morreu e eu fiquei quase 30 dias com aquela criança morta na minha barriga. E vieram para Vilhena e tudo, e a medicina falava que não podia fazer nada por mim, que o meu corpo ia jogar a criança fora. E eu estava ficando debilitada. E nisso, né, mas quando Deus tem promessa na vida, né, aí nisso Deus usou uma pessoa que falou que ia tentar ajudar. E essa realmente foi uma pessoa que ajudou. A segunda vez foi quando eu entrei numa depressão. E eu fui no último degrau da depressão, que é a morte. Hoje você está vendo aqui quando Jesus falou assim, eu estou te tirando do pó novamente. Aleluia. E ele me trouxe de volta para o pó. E o meu esposo que está aqui não me deixa mentir, ele teve que se afastar do serviço. E o que a mãe mais ama são os seus filhos. E eu cheguei para ele e falei assim, não deixe os meus filhos comigo. Porque eu tinha medo de fazer besteira para os meus filhos. Todos os tipos de depressão eu passei. Todos os fatores, todos os degraus dela, eu passei. Então, eu estou falando para você de algo que eu sei como começa e eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada. A dor, ou ela te destrói, ou ela te reconstrói. E a dor, ela me reconstruiu. Glória a Deus. E às vezes você pode olhar e falar assim para mim, um dia meu marido falou assim, você é forte. Eu falei, eu não sou forte. O Deus que eu sirvo é que é forte. Verdade. Glória a Deus. Porque é ele que me mantém de pé. E a outra vez foi quando eu engravidei dessa menina, porque ela é filha da promessa. Aleluia. Porque meu esposo queria ter um filho e a medicina dizia que era impossível de eu engravidar. Eu falei, é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Verdade. 30 dias depois eu estava grávida dessa menina. Ela é filha da promessa. Glória a Deus. E 15 dias antes de eu ganhar ela, o meu esposo ia ter que fazer uma decisão entre ela e mim. E eu disse para ele, se tiver que escolher, escolhe ela. Porque ela não viveu. Eu já vivi alguma coisa. Né? Mas quando Deus, eu travei e uma infecção muito altíssima, onde podia acontecer qualquer coisa comigo na sala de parto. Mas quando Deus tem promessa, Deus colocou a mão naquele lugar. Aleluia. E Deus foi e tirou eu daquele lugar. Então, eu sou a promessa. Tá? Então, aquilo que Deus teve na minha vida, então quando o Senhor fala, busca o meu reino, foi quando ela falou assim, eu quero viver algo novo. E eu tenho falado para Deus, só que o novo tá aí, ó. Você é algo novo. Está na sua frente. Aleluia. Sabe? Aleluia. Quando a irmã diz ali assim, eu não louvo, você louva. Deus te deu o dom de louvar, minha filha. Você louva e louva. Sabe? E quando o Senhor disse aqui em Isaías, né, quando ele fala aqui que busca o Senhor, que enquanto se pode achar, que é a caminhada que nós estamos buscando, né? E arrependimento, né? Que ele mostrará a grande misericórdia. Quando ele diz aqui, os meus pensamentos são diferentes dos seus. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são que nem os pensamentos de Deus. Verdade. Mas nós queremos ir só naquilo que nós vemos. E o que Deus, os pensamentos de Deus é muito mais alto que os nossos. Aleluia. Sabe? Quantas vezes eu tentei ir por um caminho e o Senhor nunca permitiu que desse certo nada na minha vida. E aí um dia eu cheguei e falei, Senhor, a partir de hoje não sou mais eu. É o Senhor que vive em mim. Se é para ir para a direita, eu estou indo. Se é para ir para a esquerda, eu vou. Sabe? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês. Vocês acham que a minha caminhada até hoje é fácil? Não. Vocês acham que eu não tive dia de choro? Muito choro. Vocês acham que eu não tive dia de desistir? Muito. Vocês acham que eu não enfrentei gigantes? Muitos gigantes. Tá? Mas o que me manteve de pé
o Senhor. Aleluia. Porque eu aprendi a chamar meu pai, sabe? Às vezes você tá com problema, entra lá no seu quarto, chama lá Jeová Nissi, Jeová Shalom, chama lá Aleluia, El Shaddai, Jesus. sabe? Chama o seu pai, Aleluia. sabe? Porque muitas vezes vem a situação desesperadora, quando a irmã disse ali pro irmão dela, falou assim, o Deus que fazia milagre continua fazendo, Deus tem feito muito mais hoje. Aleluia. Porque ele diz que nós faríamos obras maiores que ele, sabe? Mas as pessoas, não sei, estão dormindo, sabe? Aí, quando Deus fala assim, fulano, levanta, fulano não quer, sabe? Verdade. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado com você. Deus quer você. Aleluia. Não importa quantas pessoas. Se você chegar no coração de uma pessoa, para Deus é isso que importa. O Senhor falou para mim assim, você vai alcançar pessoas que só você pode alcançar. Quando a menina falou, a Adriele falou, e eu falei, mas quem te falou, Adriele, que eu estava pregando em algum lugar? Aí ela falou assim, amiga da minha mãe te viu em algum lugar. Amiga da minha mãe te viu em algum lugar, né? Porque nessa minha caminhada, Deus me levou a trabalhar com jovem. Ninguém quer trabalhar com jovem. É verdade. Jovem dá muito trabalho. É verdade. Jovem é muito difícil. E eu falo uma coisa para vocês, quase 4 anos só num lugar trabalhando com jovem, Deus me trouxe todos os tipos de experiência com jovens, sabe? Jovens que chegou, que ele estava no pó, e o Senhor hoje está aí, ó, na presença do Senhor. Por quê? Porque precisava. Mas muitas vezes, nós mulheres, nós mães, sabe? Nós tiramos o agir de Deus dos nossos filhos. Porque quando eu disse assim para o Senhor, Senhor, faça, porque antes do meu filho ser meu, ele é teu, eu estou preparado para o que Deus vai fazer. Mas se Deus quiser recolher ele, ele ia recolher, porque ele estava na mão dele. Verdade. Porque às vezes nós não deixamos Deus trabalhar, sabe? E porque os pensamentos de Deus não é igual aos nossos, sabe? Os pensamentos de Deus não é igual aos nossos. Se Deus não quisesse levar essa criança que estava lá, ele não teria levado? Vocês acham que ele tem poder para isso? Ele teria levado essa criança. Mas ele não levou por quê? Porque ele tem propósito. E os planos de Deus não são frustrados. E quando Deus fala aqui que os pensamentos dele é maior do que os nossos, com certeza, porque nós somos limitados. Nós pensamos no que vemos. E quando ele diz aqui, ó, assim a minha palavra, quando eu falo, sempre produz fruto. O que acontece? As nossas palavras, ela tem que produzir fruto. Ela tem que produzir sementes. Porque a semente, ela vai brotar. Ela vai germinar. Nós não comemos do fruto da terra. O feijão é plantado como? Semente. O arroz é plantado como? Semente. A soja? Semente. E nós, seres humanos, a nossa função aqui na terra é germinar frutos. Porque nós somos sementes do Senhor. Só que as pessoas não conseguem entender que são sementes. Mas o Senhor não quer semente doente. As sementes do Senhor, elas são saradas. Glória a Deus. Aleluia. Porque para me chegar onde eu cheguei hoje, o Senhor me levou pro pó. Eu fui pro deserto, minhas amadas. Pode segurar. E ninguém quer ir pro deserto. Por quê? O deserto é choro, o deserto é sede, o deserto é desespero. O deserto, você olha e fala, Senhor, me tira desse deserto. Deus não vai tirar você do deserto antes da hora. Verdade. Deus não vai dar para você nada antes da hora. Ele só vai dar na hora e no momento certo. Por quê? Porque nós, se receber antes da hora, não vamos saber fazer. Aí tem pessoas que olham para mim e falam assim, ah, mas você, né, você tem o dom. Eu não tenho nada. Eu sou uma semente do Senhor. Eu só estou aqui porque Ele permite. É verdade. Eu não tenho nada, sabe? Mas aí nós, muitas vezes, sabe, eu estou vendo uma geração aí, por exemplo, de mulheres, que nem essa daqui, uma mulher intercessora, tá aí. O que é hora do meu povo fazer? Levanta a semente, sabe? Levanta a semente. E o que as sementes estão fazendo? Dormindo. Por quê? Ah, Senhor, pandemia, né? Eu não quero fazer nada, Senhor. Ah, Senhor, pandemia, ninguém está precisando de ajuda. Essa é a semente, sabe? E o que você tem, não se preocupe, são os crises de ansiedade, tá?
Depois você toma um chazinho de casca de laranja que isso aí vai embora. Deus. Tá? Não, mas eu tô com medo, nosso Deus. Quando ela me mostrou, quando ela falou que estava sentindo, aí o Senhor automaticamente me mostrou. Porque quem conheceu sabe o que é, né? Então, que ela sofreu um impacto. Quando ela recebeu a notícia do irmão dela, da criança, ela foi impactada, sabe? E o que está acontecendo com nós hoje em dia, sabe? Como semente. Eu pergunto para vocês, vocês têm conseguido gerir todas as emoções de vocês? Vocês têm protegido aquilo que é para proteger? Porque de Gênesis a Apocalipse, todos eles, Davi, José, Caleb, todos nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Vocês acham que quando Jesus disse assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, você acha que Jesus também não geriu a emoção dele? Mas ele falou, se for possível, sabe? Se for possível. Mas ele foi. E nós? Nós queremos ir? Não. Vocês acham que não está confortável para mim agora? Estou na minha casa, coisa, mas o Senhor está me cobrando. O Senhor está me cobrando. Sabe? E a promessa do Senhor, eu vou te levar a lugares altos. Eu não sei onde que é, nem como. Porque eu falei, Senhor, mas eu sou a semente. Se o Senhor quer que eu sou a semente, sabe? A semente é quando alguém liga para você e fala, se eu estou passando situação, você pega o telefone e ora por aquela pessoa. A semente é quando alguém está numa situação difícil, você pega o seu carro, você não sabe onde é que é o lugar, mas você chega lá. A semente é quando você está na sua casa e o seu filho fez uma coisa, você vai lá no quarto e ora, sabe? A semente. Qual é a semente que vocês têm germinado? Qual é a semente? Sabe? Minha amada, eu sempre falo, eu não entro no altar se eu estiver brigada com meu esposo. Ou eu resolvo em casa antes, porque eu não vou. E é um negócio comigo e Deus, sabe? Se não estiver bem com ele, não subo no altar. Se eu não vou. Por quê? Porque eu não posso fazer isso. Verdade, sabe? Por quê? Porque se eu não estiver limpa, se eu não estiver em paz, eu não posso falar de Jesus. Porque eu sou semente, eu tenho que germinar coisa boa, sabe? Muitas pessoas falam assim, que nem eu estava conversando com eles ali, subir no púlpito, pra gente, o holofote é pra ele, a glória não é dele, a glória é de Deus. É verdade. Nós não somos nada, nós só somos instrumento do Senhor. Porque os pensamentos que Deus tem sobre nós é muito maior. Nós não vamos atingir o pensamento de Deus. Nunca vamos chegar no pensamento de Deus. Sabe? Vocês acham que Deus nos separou esse dia, nesse exato local? Separou. Vocês acham que Deus não sabe quantas folhas caem aqui por dia? Sabe, porque Ele diz que nenhum fio da nossa cabeça vai cair sem a permissão dEle. Sabe? Nessa pandemia, quantos pastores têm ficado doentes? Quantas mulheres de ministério têm ficado doentes? E detalhe, as mulheres elas estão ficando doentes e elas não têm coragem de falar, olha, eu preciso de ajuda. Filha, eu sou uma semente, mas a semente cai. A semente, às vezes, danifica. Mas eis-me aqui. Sabe? Mas aí o que acontece? A qualquer luta que chega, o que eu faço? Aí eu estou abandonando o Senhor. O Senhor não olha para minha luta. Não é assim que a gente fala? Mas quando ele diz aqui que o tempo, né? Quando ele fala aqui que quando a chuva, sabe? Quando a chuva desce, ela vai regar a terra. E quando nós buscamos o Senhor, o que nós estamos fazendo? Nos alimentando. Aí às vezes você fala assim, eu só vou fazer a obra do Senhor quando Ele vier e falar comigo. Mas, minha amiga, o Senhor está falando com você na palavra, o Senhor está falando com você na sua casa, no seu quarto, o Senhor está falando com você o tempo todo. Sabe? O Senhor está falando. Porque quando o Senhor manda a chuva, Ele não cessa a chuva enquanto ela não molha a terra. E olha aqui, como que o Senhor vai falar comigo? Na palavra. Na palavra. Quando ele fala aqui comigo, aqui, ó, busque o Senhor enquanto se pode achar, o que ele está dizendo? Apressa-te, eu estou com pressa. Glória a Deus. Eu estou com pressa. E nessa pandemia, o que o povo tem feito?
O povo tem saído da presença do Senhor. Verdade. Tinha igrejas cheias de gente, mas ela estava cheia de pessoas ocupando lugares. Verdade. E só vai ficar os verdadeiros adoradores, os que adoram o Espírito e verdade. Aí alguém falou assim, nessa pandemia os povos se esfriou. Nessa pandemia foi onde mais Deus me apertou. Desde quando entrou essa pandemia, Deus tem me apertado. Tá? É Deus tem me apertado, é para buscar em oração, é em palavra, coisa. É onde que Deus mais tem me apertado, sabe? Porque Deus me deu o dom muitas vezes de aconselhar. Muitas vezes você só precisa de um conselho, só de uma direção. Mas aí você vai pedir conselho para qualquer pessoa? Não, você tem que pedir conselho para alguém que você sabe que está na presença. Verdade. Glória a Deus. Agora você que serve o Senhor me vai lá fora pedir o conselho de um ímpio? Você acha que você que conhece o teu pai, ele vai ter alguma coisa para te oferecer? Não, gente. Ele não tem para oferecer. O que os ímpios estão fazendo nesse momento? Desespero. A cerveja, né? Alguém essa semana comentou comigo que uma criança começou a sentir dor no estômago e a mãe levou no médico e descobriu que a criança está sofrendo de ansiedade. Por que a criança está sofrendo de ansiedade? A pandemia chegou, tudo parou. E as pessoas estavam com a vida toda cronometrada. Eu levanto 5 da manhã, eu vou para academia, 7 horas eu levo meus filhos para a escola, 11h15 eu pego, meio-dia e 15 eu levo para o inglês, 2 horas da tarde eu levo para o balé, tal hora eu levo para aula de natação, à noite dou comida, pronto, dorme. E aí? O que o Senhor fez? Será que você não percebeu que o Senhor quer te ensinar alguma coisa? Será que você não percebeu que o Senhor quer que você coloque a semente para produzir na sua casa? Porque para mim fazer aquilo que Deus quer, eu tenho que arrumar a minha casa aqui, ó. Se eu não arrumar a minha casa com meu pai, eu não vou conseguir fazer nada. Porque eu não vou conseguir ficar na presença do Senhor se eu não arrumar a minha casa. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. E aí você pensa assim, não, a minha casa está em ordem. Será que está mesmo? Porque quando eu disse para o Senhor, eu me esvazio de mim para que o Senhor entre... Tá? Lá em Levítico, eu acho que é Levítico 28, tem um versículo lá que fala, né? Eu me esvazio do velho para me encher do novo. Aleluia. Você está agarrada ao que, velho, na sua vida? Você quer viver algo novo? Esvazie-se do velho. Deixe entrar o novo. Como Deus tem feito comigo, tem entrado o novo de Deus na minha vida. Glória a Deus. Nós já chegou a situação que o meu esposo e eu falamos assim, não tem saída. Sabe? Não tem saída. Para nós não tinha saída, porque o nosso pensamento é limitado. Aí Jesus fez o quê? Deus mudou a história. Glória a Deus. O meu esposo chegou um dia e ele mesmo, depois de muito tempo, ele veio falar para mim e ele falou assim que ele achava que eu não sobreviveria mais. Ao ponto que eu cheguei. Eu cheguei a pesar 30 e poucos quilos. E eu só vestia as camisas dele, devido à doença, o corpo muito... Eu só vestia as camisas dele. E ele chegou a pensar que eu não sobreviveria. Porque quando o médico chamou ele, não falou para mim, falou direto para ele, falou assim, ela está no último estágio. E quando ele falou para ele, não precisa trazer mais no regional, não há nada mais para fazer. Aos olhos da medicina humana, não haria mais nada para fazer. Mas quando Deus tem promessa, e Deus falou assim, para o homem é não, para mim é sim. Glória a Deus. E os meus filhos ficou sem mãe, porque eu não conseguia ficar em pé, eu fiquei tão debilitada que se eu ficasse em pé eu caía e batia a cabeça. Então meu esposo ele teve que ser mãe, ele teve que ser pai, ele teve que se afastar do serviço e ele teve que comprar uma briga muito grande. Mas Deus levantou mulheres como intercessora. Glória E Deus levantou aleluia, duas mulheres como intercessora na minha vida, que elas compraram uma briga espiritual. E elas foram agregando mais pessoas. Hoje, todo canto tem alguém espalhado como intercessor, porque Deus levantou um exército. Verdade, Jesus. Levantou um exército pela minha vida. Glória a Deus, Sabe? aleluia. Então Deus levantou um exército. E eu quero dizer para você, por isso que eu digo, os pensamentos de Deus é mais alto que os É nossos. verdade, Deus. Sabe? Porque os pensamentos das pessoas que me olhavam, eu já tinha morrido. Sabe? Ninguém esperava que eu sobrevivesse. Sabe? E quando você chega no limite, que nem quando eu cheguei também na sala daquela médica, e ela diz assim para mim, se você tem alguma coisa para falar, você fale agora. Porque eu não sei se você vai sair com vida daí de dentro.
E eu disse para ela, eu não tenho nada para falar. E eu entrei naquele centro cirúrgico. E a situação era tão difícil que teve que puxar a ferro. E eu não podia levar anestesia. E ela lutou ali pela minha vida 8 horas dentro de um centro cirúrgico. Aquela médica, Deus deu ela uma sabedoria tremenda, porque ela não podia me cortar, porque senão a infecção me matava. E ela lutou pela minha vida 8 horas, mas o Senhor estava no controle. Então, por isso que eu digo para vocês, não é nada que Deus não possa fazer na sua vida. Aleluia. Sabe? Não deixe de ser semente do Senhor nessa terra. Não deixe de germinar onde você plantar as plantas dos pés. Às vezes alguém só precisa ouvir um louvor seu. Sabe? Às vezes alguém só precisa ouvir um testemunho seu do que você passou. Sabe? Ali que nem quando a irmã estava ali, ela simplesmente foi para o joelho, ela levantou um exército em oração. Mas ela não sabia que ela era o exército, porque ela era a semente que Deus estava usando para germinar. E Deus estava mostrando para ela. Mas ela não conseguia ver, porque ela estava, aquela semente dela, Jesus estava germinando a semente, sabe? Uma sozinha não pode fazer nada, mas se cada uma de nós pegarmos uma nas mãos dos outros, nós vamos ser um exército de Cristo inabalável. Glória a Deus. Ninguém pode deter o exército de Cristo, sabe? Então, quando o Senhor fala ali que quando a chuva cai, tá? E Ele não permite que ela volte antes de molhar, não se preocupe. Sabe? Pode vir a luta que vier, você vai sair dela. Amém. Porque o Deus que tu serve é fiel para cumprir. Aleluia. Sabe? Quando muitas pessoas, eles só querem na igreja quando é profeta. Por quê? Mas ele quer que o profeta profetiza só aquilo de bom. Se o profeta profetizar assim, ó, você vai passar por luta, ele fala, esse profeta é doido. Não é verdade? É verdade ou não é? Sabe? Mas quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz assim, entrega a sua luta para mim. Ele que vai lutar por você. Tem coisa, minhas amadas, que não é nós que vai lutar, é o Senhor que luta. Ele que faz. Sabe? E olha, uma coisa simples que você pode fazer na sua casa, que você vai ver como que Deus opera. Todos os dias começa a dar 7 glórias a Deus na tua casa. Foi isso que o Senhor mandou fazer no quarto do meu filho. O Senhor falou, entra naquele quarto, dê 7 glória a Deus. E eu entrei naquele quarto, ele não estava. E eu comecei a dar glória a Deus na roupa dele, no calçado dele, no capacete dele, na cama dele. Aleluia, e comecei a dar glória a Deus. E Deus está fazendo o quê? Tratando da maneira dele. Amém. Sabe? Aí eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor afaste todos os amigos dele. O Senhor fez assim. Glória a Deus. Sabe? Porque filhos... antes de ser nosso, é do Senhor. Verdade. E filho, a gente quer o filho no caminho assim, ó. Mas, meu amigo, não se preocupe que nesse caminho ele vai cair. Ele vai querer olhar para a direita. Eles não estão desviados, eles estão afastados. E para de falar que seus filhos estão desviados. Você fala, eles estão afastados. Mas a partir de hoje você vai dizer assim, glória a Deus todos os dias, 7 vezes. Aleluia, Deus. Glória a Deus, os meus filhos estão na presença do Senhor. Sabe? Porque às vezes nós, como mulheres de Deus, não temos a autoridade e a sabedoria que Deus nos deu. Quando você começar a falar, glória a Deus, os meus filhos estão na presença do Senhor, o Senhor vai trazer um por um. E você vai testemunhar do que Deus vai fazer. Porque Deus traz. Sabe? Aí, porque um dia eu cheguei e falei assim, Senhor, eu não quero ouvir de ninguém, eu quero beber da sua fonte. Eu falei, ou o Senhor me dá a água do Senhor, ou eu... E o Senhor começou a me dar a água dele. Amém. Sabe? Porque da água do Senhor eu nunca mais terei sede. Sabe? Mas se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus está falando o tempo todo conosco. Sabe? Deus está nos dando as armas para lutar. Deus está nos capacitando. Mas o povo não quer, o povo quer dormir. Então, por quê? Porque é tempo de nós se levantar. Sabe? Se você falar assim nas igrejas hoje, assim, falar assim, eu estava falando para o pastor algo assim, que aqui em Vilhena, né, todos os pastores deveriam se unir, se levantar em oração. Porque todos nós estamos parecendo. Deus não está preocupado com placa de igreja. Deus está preocupado com pessoas, seres humanos. É o reino de Deus. Então ele não está preocupado. Mas o que acontece? Tem gente com medo de perder o ministério. Tem gente preocupada com coisa. Meu Deus, sabe?
sabe? E teve dias do Senhor falar assim, não vai orar por coisa, porque tem dias, irmãos, que você não pode interceder, tem dia que você só tem que buscar a graça, porque você precisa da graça. Como que você chega na presença do Senhor? Senhor, minha vida tá tudo errado. Senhor, tá tudo estragado. Não, você tá chegando errado. Chegue glorificando. Vai lá no Salmo 100, chega lá e fala, glória a Deus, aleluia. Começa a glorificar primeiro. Para de pedir. Para de pedir pro Senhor. Começa a agradecer. Deus tá vendo tudo. Verdade. As pessoas só estão pedindo. Enquanto o meu povo não parar de pedir, me agradecer, ele não vai mover. Para de pedir pro Senhor, sabe? Teve coisas que eu pedi para Deus muito tempo. Aí eu falei assim, a partir de hoje eu não peço mais. Tá entregue. Descansei. Não, vou Glória a pedir. Deus. Descansei. Eu descansei e aconteceu. Amém. Verdade. Glória a Sabe? Deus. Sabe? O Salmo 100, se para você que está às vezes com dificuldade de orar, vai lá, lê o Salmo 100. Entra na presença do Senhor. Eu não sei louvar. Eu falo a verdade pra você. Senhor, eu não sei louvar nada, sabe? Mas às vezes no meu quarto lá, o Senhor me dá um corinho lá e tô eu lá, tá? Porque a minha filha tem dom de teclado, meu filho tem dom de baixista, baterista. Eles têm os dons tremendos, né? Mas eu não louvo nada. Mas aí eu falo, Senhor, mas o Senhor fala, não importa, o importante é eu tô ouvindo, sabe? E essa semana eu parei e falei assim, o Senhor, né, trabalhou lá em João 14, 21, né, que era para o meu povo que me chama, né, que se obedece aos meus mandamentos, né, e tá. E o Senhor falou para mim, obediência. Aí o Senhor falou assim, hoje não é para interceder, hoje é obediência. Agora eu pergunto para vocês, é fácil ser obediente? E aí o Senhor levou alguém lá em casa e eu não sei o que a pessoa precisava ouvir. E aí, né, eu falei para ela, o Senhor está falando que a palavra de hoje é obediência. Sabe? O que adianta, minhas amadas, eu ser obediente na casa do Senhor e eu não ser obediente no meu lar? O que adianta eu estar lá no ministério de louvor com as minhas irmãs, trabalhar com as minhas irmãs, mas eu não ter obediência ao meu marido? O que adianta eu estar com a palavra do Senhor de frente para trás, mas eu não ter obediência ao meu pastor? O que adianta você dizer assim, eu quero servir o Senhor, mas o Senhor fala para você, filha, agora é hora de parar, você quer caminhar? Não vai acontecer. Porque Deus tem que ter obediência. A obediência do Senhor é o que nós precisamos. Nós precisamos ser obedientes, sabe? Nós precisamos de obediência do Senhor. E ninguém tá numa vida fácil nessa fase. Todos nós estamos por dificuldade. Mas nós precisamos permanecer o quê? Obediente ao Senhor. Sabe? Às vezes o Senhor só está falando assim para você, filha, escuta minha voz. Sabe? Escuta só um pouquinho. Mas eu preciso ter obediência. Sabe? Eu tenho visto igrejas aí que tem muitas mulheres no banco, mas estão lá, desobediente em casa, desobediente com Deus, estão preocupadas com o calçado que vai usar, o melhor vestido que ela vai colocar, estão feridas, magoadas, decepcionadas. Como que Jesus vai trabalhar? É verdade. Vocês acham que uma semente dessa vai germinar o quê para Jesus? Nada. Uma semente dessa não vai germinar nada para o Senhor. Porque o Senhor não vai usar vaso podre, gente. O Senhor não vai usar coisa estragada. O Senhor quer coisa perfeita, sabe? O Senhor, quando Ele me levou para o deserto, Ele me pegou do pó de novo, Ele me fez de novo. Amém. Glória a Deus. Porque eu era uma pessoa que se alguém falasse para mim, eu falava assim, ó, vai dar uma volta naquele lugar, e eu virava as costas. E detalhe, eu não levava desaforo para casa. E aí o Senhor, detalhe, eu odiava ser dependente de alguém. Ah, tá rindo, irmã, verdade. E o Senhor me botou dependente. Eu dirigia, o Senhor me tirou. Então não vai dirigir mais. O Senhor me botou dependente. 24 horas. Porque ele teve que ficar me vigiando. 24 horas. 24 horas. E quando foi para me voltar a dirigir? O carro na garagem, a moto na garagem, quem disse que eu pegava? E sabe quanto tempo me custou esse tempo de desobediência? 7 anos.
Nesses 7 anos o Senhor amassou, o Senhor amassou, o Senhor amassou, o Senhor amassou, e o Senhor foi trabalhando uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Tá? E todo lugar que eu ia, eu apanhava na palavra do Senhor. Nossa, eu entrava no lugar, eu apanhava, eu ia na oração, eu apanhava, todos os lugares eu apanhava do Senhor. Aí eu falei, Senhor, por que eu tô apanhando tanto? Desobediência. Desobediência. Porque eu queria as coisas para ontem. Eu não tinha paciência para esperar, gente. Eu queria para ontem. Quando eu queria um negócio, pergunto pro meu marido. Era para ontem. E o Senhor fez o quê? Vai ter que esperar. 7 anos não é 7 dias. É verdade, Deus. E você tem que esperar dia e noite. No tempo de Deus e não no seu tempo. Ah, minhas amadas, não é fácil não. Sabe? E às vezes nós queremos pedir um negócio para Deus agora, amanhã cedo nós já queremos resolvido. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem poder para isso? Tem, mas ele não vai fazer. Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. Os nossos pensamentos é muito visível. Eu só quero fazer aquilo que eu acho que é bom para mim. Sabe? Mas quando a gente para de fazer, de olhar para a gente, você começa a olhar para lá, para o alto, e você vê que o teu Pai que está lá em cima é poderoso para fazer tudo que possa aqui na terra, aí você começa a despertar, sabe? E não tem se falado tanto de Jesus como nesses tempos. Mas o que as pessoas falam? Quando você vai fazer uma live, né? Que nem assim, tem gente que não quer entrar, sabe? Mas aí o que acontece? Eu falei, aí foi a live que eu fui fazer, entrou acho que 2 ou 3, né? Eu falei, Senhor, eu vou mexer com isso não. Falei, Senhor, isso não, pastor, não ri não, pastor. Eu falei mesmo. Falei, Senhor, eu não vou fazer isso não, eu tô abandonando esse negócio, né? Aí a minha filha que mexe muito, aí ela falou assim, ela fala, mocinha, a senhora sabe quantas visualizações já deu a sua live? Eu falei, não, eu não mexo com isso. Aí ela falou assim, né? Aí Deus usou um aluno e falou assim pra mim assim, a senhora tocou em algo que ninguém nunca tinha tocado. Sabe? Aí eu fui e falei assim, né? Aí um aluno lá do Pará, foi aluno meu aqui lá do Pará, e falou assim, prof, como que me ajudou aquela live? Eu falei, pronto, Jesus, já vai ter lá no Pará, a live foi parar lá, sabe? Mas é sério, irmãos, quando eu vi que não entrou ninguém, eu falei, vou desistir, esse negócio não é pra mim não, né? Mas não é desistir, eu tô fugindo daquilo que Deus quer. Por quê? Vocês acham que é fácil pra mim? Não, sabe? Eu não sou apaixonada por coisas sociais e coisas, e eu não como se diz, influência, né? Que nem minha filha fala, né? É influência. Eu não sou apaixonada por isso, mas é o meu chamado, sabe? E o pastor José Domingos é que nem ele fala, irmão, você tem um dom tremendo, né? E agora eu estou lá com ele, né? Porque o Senhor falou, é um tempo, né? É um tempo que eu preciso estar lá com ele. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Mas o que eu quero dizer para você, eu quero deixar para vocês nessa noite, tá? Que nada na sua vida vai acontecer sem a permissão do Senhor. Amém. Mas começa a pedir ao Senhor, Senhor, qual é a semente que eu tenho plantado? Aonde que o Senhor quer que eu germine a minha semente? De que maneira o Senhor quer que eu germine a minha semente? Senhor, porque o Senhor diz lá em Isaías 55, os seus pensamentos são mais altos que os meus. Quais são os pensamentos que o Senhor tem para mim? Fala pro Senhor, Senhor, me esvazio de mim. Eu tiro o velho para entrar o novo. Amém, Jesus. Sabe? Tira o velho para entrar o novo. Sabe? E se você parar um pouquinho, porque não dá tempo de falar tudo, mas se você for ver minha história de vida, por tudo eu já passei. Já passei por traição, por perda, por tudo que você vai imaginar, eu já passei. Tá? Mas é aquilo que eu falei para você, ou a dor te destrói, ou ela te reconstrói. E o Senhor resolveu me reconstruir, sabe? Sou mulher como vocês, sou mãe como vocês, sou esposa como vocês, sou serva do Senhor como vocês, tá? Tenho dificuldade? Tenho dificuldade, sabe? Sou ser humano, sabe? E vocês acham que eu queria fazer a obra? Não. Eu sou sincera, vocês acham que eu queria fazer a obra? Claro que não, né? Porque fazer a obra do Senhor, minha filha, tá na peleja, sabe? Mas tem gente que quer fazer a obra do Senhor só flutuando, ó. Não vai conseguir fazer, minhas amadas. Porque eu sou semente, eu tenho que germinar fruto. Eu não posso vir aqui dizer para vocês uma coisa que eu não vivo. Eu não posso vir aqui dizer para você ali na palavra, busque o Senhor enquanto se pode achar, se eu não busco.
Porque às vezes você fica, tem gente atrás de grandes profetas, sabe? Mas você é profeta do Senhor, na sua casa, na vida dos seus filhos, sabe? Você é profeta do Senhor, sabe? Você é profeta do Senhor na intercessão, você é profeta do Senhor no louvor, você é profeta do Senhor. As pessoas querem buscar o Senhor como se fosse no mercado, pegar na prateleira, você não vai conseguir. Porque para buscar, minha irmã, tem que, joelho no chão. Sabe, para buscar eu tenho que chorar. Para buscar eu tenho que pagar preço. Você não vai achar Jesus pronto na prateleira do mercado. Se você quiser pegar a semente pronta, você não vai conseguir. Porque Jesus, a semente é dele. É ele que faz germinar. Então você nunca vai conseguir pegar essa semente pronta. Verdade, sabe? Deus. Então assim, olha quanta coisa boa Deus tem dado na sua vida. Nós estamos aqui vivos, nós Deus, ouvimos, aleluia. nós falamos, nós estamos comendo, Verdade. né? Jesus tem nos dado saúde. Para de murmurar, para de só ver tragédia, porque tem Verdade, gente que só vê Jesus. tragédia, sabe? Gente, se eu falar para vocês que eu tenho que reclamar da pandemia, não. Eu não tenho que reclamar da pandemia. Eu nunca abri a boca para murmurar dessa pandemia. Você sabe por quê? Porque nessa pandemia foi o tempo que Deus mais me fez buscar Ele. Nessa pandemia foi o tempo que Deus mais fez a família estar em casa. Nessa pandemia foi o tempo que Deus mais tem trabalhado na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, para de reclamar, sabe? Tá difícil? Glória a Deus. Senhor, vai lavar a louça? Glória a Deus, Senhor, que eu tenho louça para lavar. Aleluia. Vai limpar a sua casa? Glória a Deus, Senhor, que eu tenho casa para limpar. Vai lavar a sua roupa? Glória a Deus, que eu tenho roupa para lavar. Vai fazer seu almoço? Glória a Deus, que eu tenho mistura para fazer. Vai no banco pagar a conta? Senhor, glória a Deus, que eu tenho dinheiro para pagar. Mas o que o povo está fazendo? Ai, o meu salário é uma porcaria. Não dá para nada, sabe? Ai, esse almoço hoje, arroz, feijão e carne, sabe? Ai, arroz, feijão e ovo. Gente, ovo é maravilhoso. Verdade. Se tudo que Jesus deixou sobre a terra é bom, é gostoso, sabe? Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês essa noite, tá? Não pare. Glória a Deus. Porque os pensamentos que Deus tem para vocês é maior do que vocês podem Glória a imaginar. Deus. E você já está vivendo o novo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Tá? E você continue louvando ao Senhor, sabe? Mas o Senhor quer que você louve mais. Comece a louvar na sua casa, nos cômodos da sua casa. Eu não sei como é que é a sua casa, eu nunca vi, mas comece a louvar nos cômodos da sua casa. Amém. Sabe? Vocês têm autoridade, tá? Para orar na porta da casa de vocês e pedir para que Jesus, o sangue de Jesus esteja no sobrais das portas da sua casa. Aleluia. Porque quando vocês fizerem isso, nada e nenhuma peste vai entrar na tenda de vocês. Amém. Sabe? Todas vocês aqui têm autoridade. Como assim Deus tem autoridade na minha vida, na minha casa, vocês também têm autoridade. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus a oportunidade e você, minha amada, o seu ministério, intercessão. Sabe? Comece a interceder. Sabe? Comece a interceder, sabe? Mas comece a interceder não só por aquele que você conhece, não. Comece a interceder pela nação, comece a interceder pela vida das outras pessoas, mesmo que você nunca viu. Comece a interceder, Aleluia, Deus. sabe? Comece a interceder, porque o Senhor está precisando de intercessores. Glória Mas a Ele Deus. quer intercessores que intercedam, sabe? Às vezes você está ali na sua pia, esteja intercedendo, sabe? Intercede por tantas coisas. Nós precisamos de intercessão nesse momento. Sabe? Você é uma intercessora. O seu ministério é intercessão. Sabe? E você tem condições de levantar exército para estar intercedendo por você. Glória a Deus. Sabe? Aleluia. Abre um grupo do Zap, começa a chamar essas mulheres, 1, 2, 3 para intercessão. Cada dia uma intercede tal hora, sabe? Deus quer você, levanta para fazer o que Deus quer. Intercessão, sabe? Intercede para gente que muitas vezes está na frente de batalha, sabe? Que nem você falou, eu não tenho coragem de pregar. Mas intercede para quem Deus tem levantado, porque Deus está levantando um povo. E para a gente se manter de pé, nós precisamos de intercessão, sabe? E é algo que você pode fazer da sua casa, sabe? Então, às vezes eu não sei, vai lá no Salmo 147, sabe? Lá quando fala lá, quando Jesus fala lá pela sua casa, intercede ali, sabe? Um versículo que você pegar ali e interceder, Deus vai estar fazendo a obra, sabe? Porque através de você, Deus vai levantar muitas pessoas. Através da sua intercessão, Deus vai